Olha, o nosso tema é um tema que nós escolhemos pelo momento que estamos vivendo. Um momento de materialismo. O materialismo está crescendo muito. Não só o materialismo daqueles que não acreditam em Deus, mas o materialismo dos que acreditam em Deus. Porque Deus, nossa concepção espírita, é o que há de mais espiritual que existe. Se nós queremos imaginar algo espiritual, é Deus. Então, a palestra vem nesse sentido. Podemos fortalecer essa ideia que a doutrina espírita nos apresenta tão bem. Nós vamos buscar em Deus, evidentemente, a base de todas as crenças, de todas as religiões. Esse é um ponto comum das religiões. Apenas que cada religião concebe Deus de uma maneira. E podemos dizer que cada pessoa, cada um de nós, tem a sua própria concepção de Deus. Porque Deus é o conceito mais fácil. Todo mundo fala em Deus, o dia todo. Estamos falando frequentemente em Deus. Mas também é o mais difícil. É o mais fácil, o mais difícil. Então, nós vamos ver como que a doutrina espírita pode nos trazer um esclarecimento a respeito desse tema, que é o tema inicial do Livro dos Espíritos. A primeira questão do Livro dos Espíritos qual é? Que é Deus? Na verdade, deveria ser a última. Porque nós partimos da realidade prática, da realidade concreta, para chegar na realidade mais abstrata. Para nós, Deus é uma concepção abstrata. Mas as religiões tiveram muita dificuldade de trabalhar isso. E elas acabaram, evidentemente, materializando Deus. E ninguém deu uma concepção tão bem adequada ao ideal do bem, do amor, da verdade, do que Jesus, quando chama Deus de Pai. Porque ele não tinha outra coisa para comparar com Deus a não ser o Pai. Então nós vamos partir daquela ideia inicial do Gênesis. O Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia são atribuídos a Moisés. Atribuídos. Os historiadores acham que não foi Moisés quem escreveu. Mas, naturalmente, Moisés estava atrás de tudo isso. E a primeira concepção que vem no Gênesis é a concepção da criação. Aí está um quadro, uma paisagem, né, que mostra mais ou menos o que o artista captou, né, na descrição do Éden ou do paraíso. Seria mais ou menos isso. Acontece que o povo hebreu, o povo de Moisés, nunca conheceu um paraíso como esse. Aquela região semiárida, quase deserta, não tinha um lugar como esse. Mas, segundo a história, Moisés conheceu. Porque ele teria sido príncipe no Egito e ele viajou por várias partes do mundo, inclusive pela África, e ele conheceu florestas tropicais, ele conheceu situações mais ou menos parecidas com essa, e ele pôde, então, comparar isso a um paraíso. Mas para aquele povo, isso aí nunca existiu. Só existiu na imaginação. É claro que, como que começa o texto bíblico? Que Deus criou o mundo, né? Deus criou o homem, criou a mulher, criou os animais primeiro, né? Os vegetais, povoou a terra, etc. Mas a concepção que eles tinham do mundo era uma concepção muito pequena. O que eles conheciam do mundo?
há 3.500 anos, há 4.000 anos atrás? Quase nada. Eles conheciam o mundo onde a vista alcançava. Não tinha ideia de que era o mundo. A Terra, para eles, era plana. Então, quem vê as narrativas bíblicas, por exemplo, do dilúvio, vai perceber que eles achavam que realmente a Terra era plana. Porque não tinha outra concepção aquele povo, né? Mas, na verdade, nós sabemos que não era assim, né? Nós sabemos que a Terra é um planeta, é um dos planetas que giram em torno do Sol. Essa ideia da Terra redonda, que muita gente ainda não acredita, ela só realmente se firmou há 500 anos atrás. Só há 500 anos. Depois das viagens de circunnavegação, as grandes viagens, descobrimentos. Portugal e Espanha, né, se lançaram na exploração do oceano, e alguns espíritos lá inspirados, né, como Colombo, como Vasco da Gama, né, perceberam que realmente a Terra é redonda, porque eles viajavam e eles observavam, né, já a redondez da Terra nas próprias viagens. Então, eles saíram nessas aventuras, né, que são mais perigosas do que uma viagem à Lua hoje. Naquelas viagens, uma grande parte da tripulação morria. Alguns navios daqueles afundavam, naufragavam, né? Porque eles saíam sem saber onde eles iam chegar, apenas com aquela perspectiva de que eles poderiam chegar no mesmo lugar se eles conseguissem dar volta na Terra. Isso quase fez o Vasco da Gama, que acabou morrendo quase no fim da viagem. Mas 500 anos atrás. E hoje, nós temos outra concepção, muito mais ampla do que 500 anos atrás. Recentemente, há uns 2 anos atrás, 3 anos, os astrônomos chegaram à conclusão de que as galáxias, que são a aglomeração de estrelas, são 10 vezes ou 20 vezes mais do que eles pensavam que eram. Isso até o ponto em que o homem consegue perceber. E eles perceberam, então, fizeram um cálculo que existe de 1 a 3 trilhões de galáxias no universo conhecido. Isso significaria 70 sextilhões de estrelas. 1 trilhão é 1 e 12 zeros. Agora, sextilhão nem me fala, né? 1 trilhão, 12 zeros. Então, o que ocorre? Vejam que interessante. A Terra, se nós pudéssemos fotografar o universo, né, uma perspectiva ampla, a Terra nem apareceria. Aliás, nem o sistema solar apareceria. De tão insignificantes, tão pequenos que eles são diante da imensidão do universo. Então é claro que, se lá no passado, quando o homem concebeu Deus criando o mundo, esse mundo, na verdade aquela terra, a religião se baseou naquela realidade. Hoje a religião tem que se basear noutra realidade. Ela tem que acompanhar o conhecimento humano. Ela tem que buscar novas perspectivas para tirar conclusões muito acima daquilo que já se falou insistentemente no passado. E é o que a doutrina espírita procura fazer. Allan Kardec realmente disse que a doutrina espírita tinha que seguir passo a passo com a ciência. Porque as concepções da doutrina, elas estão adequadas ao conhecimento, à evolução do conhecimento humano. Muito bem. Na questão 963, quase 1000, hein?
O Kardec, depois de falar do universo, ele fala no universo e tal, ele pergunta: Deus se ocupa pessoalmente de cada homem, ou seja, de cada um de nós? Nessa imensidade toda, né, que é o universo, a Terra seria um grãozinho de areia na imensidão do deserto, né? E nós lá na Terra, naquele grãozinho de areia. Será que Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Ou de cada ser humano? Não é Ele imensamente grande, para não dizer infinito, diante de nós? E nós muito pequenos, para que cada indivíduo em particular tenha qualquer importância aos seus olhos? Quer dizer, que importância eu tenho diante desse universo infinito? Então veja que essa concepção é importante para a gente pensar realmente no que é Deus, no que Deus pretende, quais são os seus planos. E que vem a resposta: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é tão pequeno para a sua bondade. Quer dizer, Deus se ocupa do ser humano, se ocupa das minhocas, das bactérias, dos vírus, das coisas que nós nem sabemos que existem e que são tão pequenas que não conseguimos perceber. Tudo, absolutamente tudo, Deus se ocupa. Porque tudo é obra da criação. Depois vem 964. Deus tem necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos, veja bem, dos nossos atos, para nos recompensar ou punir. A maior parte desses atos não são insignificantes para Ele. Quantos atos nós praticamos num dia? Nós mesmos não sabemos, são tantos, né? E nós mesmos não sabemos, não dá para a gente chegar no final do dia e dizer exatamente cada ato que nós praticamos. Para só que Deus se preocupa com cada indivíduo, com cada ato que o indivíduo pratica, cada dia, cada minuto. Então veja como é complexa essa concepção que nós podemos ter de Deus. Veja a resposta. Deus tem as suas leis que regulam todas as ações humanas. Suas leis. Se as violarem, é por sua própria culpa. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus não emite um julgamento contra ele para dizer-lhe, por exemplo, você é um guloso, eu vou puni-lo. Mas ele traçou um limite. As doenças, muitas vezes a morte, são consequência dos excessos. Eis a punição, ela é o resultado da infração da lei. É assim com tudo. Porque a lei de Deus é perfeita. Ela está presente em tudo, ela está em nós. Ela está em nossa consciência. Nós, como somos seres autoconscientes, nós temos a nossa consciência e podemos descobrir e podemos realmente conhecer essas leis. Mas essas leis não estão só na nossa consciência. Elas estão num grãozinho de areia. Elas estão num vírus, numa bactéria, numa minhoca. Estão as leis de Deus ali. Elas são em tudo. Porque elas funcionam automaticamente. Cada fenômeno que ocorre na natureza, seja ele qual for, é uma expressão dessa lei. Então, Deus não precisa realmente estar nos observando o que nós fazemos ou deixamos de fazer, se nós somos bons ou maus, se nós somos responsáveis ou irresponsáveis. Isso não há necessidade, porque isso tudo está regulado pela própria lei. Cada ato que nós praticamos ou que deixamos de praticar, às vezes a omissão, tem uma repercussão na nossa vida. Pode ser agora, pode ser daqui a 1 minuto, daqui a 1 hora, daqui a 2 dias, 1 ano, 20 anos, 30, pode ser em outra encarnação. Mas tem uma repercussão.
Essa é a lei perfeita de Deus. A lei de Deus não precisa de advogados, não precisa de promotores, nem de juízes, porque ela é auto-aplicável, ela acontece imediatamente. Ela começa já a se desenrolar imediatamente. Voltamos para a nossa vida primitiva. Nós já fomos assim. Nós, seres humanos, já vivemos na condição de homens primitivos. O homem primitivo estava na primeira infância da humanidade. Observe uma criança, 1 ano, 2 anos, é como o homem primitivo. O que ela sabe, o que ela conhece, era o que o homem primitivo sabia e conhecia. Então, esse homem primitivo, ele vai encontrar dentro de si mesmo concepções, ideias, que são muito simples, né? Muito simples, do que é a natureza. Porque vendo os fenômenos da natureza e vendo que não eram eles que determinavam esses fenômenos, elas tinham que ser provocadas por alguma força ou por alguém. É aí que começa a noção de religião, principalmente por causa do medo. O fator fundamental da religião é o medo. Quando havia uma tempestade, quando corria uma seca, quando havia uma enchente, um vulcão, um terremoto, doença que se espalhava com muita facilidade, e morrendo muitas pessoas ao mesmo tempo. Isso causava medo, eles não sabiam como fazer, eles não tinham recursos ainda para se defender. Então eles atribuíam isso a forças sobrenaturais que alguém não estava contente com eles. Aí começa a noção das forças, né? O Allan Kardec afirma que nunca existiu no mundo nenhum povo ateu. Isso é uma realidade, ele afirma que é uma realidade, né? A antropologia, que é a ciência que estuda o desenvolvimento humano, diz que realmente todos os povos do mundo, o mais primitivo, tem a sua religião. Hoje, por exemplo, os primitivos estão lá no sul da África, na Austrália, né? Nós temos povos muito primitivos, ainda vivendo na idade da pedra lascada, né? É uma vida lascada. Temos povos bem primitivos ainda. Então dá para conhecer muito do homem primitivo estudando esses povos. E é o que os estudiosos fazem, né? Principalmente no século do Kardec, muitos estudiosos saíam para fazer estudos, né, justamente desses povos, para poder tirar conclusões de como foi a evolução humana. Sorte que a evolução não se dá ao mesmo tempo com todo mundo. Nós encontramos hoje o povo mais desenvolvido e o povo mais primitivo, que são os pontos opostos, radicais da evolução aqui na Terra, né? O fato de existir o desenvolvido não faz com que o primitivo desapareça. Deu crepe aqui. Bom. Sim. Isso aí, Vitor. Foi isso aí. A ideia de Deus surgiu em razão da necessidade do homem, desde as épocas mais remotas, explicar o mundo e a sua própria existência. Essa é uma ideia de Deus, porque essa ideia que saiu lá do primitivo chegou até nós como uma ideia de Deus. Mas ela não surge com a mesma ideia que nós temos hoje. O homem primitivo era primitivo, como é como uma criança, né? O Piaget, Jean Piaget, um psicólogo muito importante na parte da educação da criança, ele divide o desenvolvimento da criança em várias etapas, né? E então tem um período que ele chama pré-operatório, que é o período antes dos 7 anos, que na verdade a criança tem um pensamento mágico.
Para a criança, as coisas se dão de uma maneira mágica. Ela não entende ainda os mecanismos das leis naturais. Então, ela vê as coisas como mágica. Se ela vai lá e aperta o interruptor, a luz acende, isso para ela é uma coisa mágica. Ela não sabe como se dá isso. Ela não sabe que existe toda um trabalho de fiação. Ela não sabe o que é eletricidade, não sabe de onde vem essa eletricidade, como que o homem descobriu isso, ela não sabe. Mas ela percebe que existe um efeito. A causa seria tocar o interruptor e o efeito da lâmpada acender. Então a criança cria esse pensamento mágico. Então quando ela faz isso e descobre, ela começa a fazer o tempo todo. Não é assim? Ela vai lá e começa o tempo todo, porque aquilo é mágico. Né? O homem primitivo era assim, como a criança. Ele também não sabia de onde as coisas vinham. Então eles atribuíam a magia. Daí surge a magia. Né? Também a magia, a religião, tudo surgiu ao mesmo tempo. Porque eles acreditavam que realmente haviam forças invisíveis, sobrenaturais, atrás de tudo isso. Esse Fustel de Coulanges é um autor de uma obra que nós estudamos no curso de Direito. Chama Cidade Antiga. Esse autor, nesse livro, o livro é interessante porque ele está procurando descobrir qual é a origem do direito. E ele faz uma série de pesquisas para verificar realmente como surgiu esse direito, e ele vai lá no passado, quando ele percebe, antes do homem, antes de existir as cidades, naquela época não existiam cidades, e também não existiam nem tribos, antes das tribos, viviam em pequenas famílias. Né? A ideia do sobrenatural surge nesse momento, em razão da ideia da vida depois da morte, segundo ele. Ele achava que a ideia da religião surge porque o homem percebia que os seus entes queridos morriam, mas eles não acreditavam que eles morriam, que estivessem mortos. Eles acreditavam que ele podia continuar vivo. E, além disso, é natural que havia os fenômenos mediúnicos. O indivíduo aparecia. Nesse tempo devia aparecer muito, né? Os fenômenos mediúnicos, no passado, deve ter sido muito frequente, devido às condições de vida que eles tinham. Existe um livro, inclusive, do Ernesto Bozano, que aborda essa questão sobre os fenômenos mediúnicos dos povos primitivos. Muito interessante. Então, essa vida depois da morte, eles passaram a acreditar. Por isso que o homem começou a cuidar dos cadáveres. Por isso que ele começou a enfeitar os cadáveres, colocar as armas, colocar alimento. Ele achava que o indivíduo ia se utilizar daquilo para, na outra vida, continuar a viver. E aí surgem também, quando a família primitiva passou a suspeitar se o ente querido partira deste mundo, apressou-se em homenageá-los ou render-lhes culto. Foi quando apareceram os ritos de funerais, os túmulos dos cemitérios. O cemitério já surge na época primitiva, demonstrando que o cemitério, os túmulos, principalmente os túmulos, é um sinal de que o homem acreditava na continuidade da vida. E ele iria homenagear. Eles acreditavam que o morto passava a condição de espírito. Eles não sabiam o que era o espírito, mas eles sabiam que passava essa uma condição de um ser invisível. E quando lembrado e homenageado, tornava-se o protetor da família. Então, aquele que morria na família, ele passava a ser um protetor da família. Então, é claro que é um pensamento que tem uma certa lógica, né? Então, por isso, eles tinham que homenagear os seus mortos. Eles tinham que render culto aos mortos, aos antepassados. E eles acreditavam que, se não rendesse culto, se eles esquecessem seus mortos, esses mortos viravam assim, alma penada, ficaram sofrendo. Isso, o Fustel de Coulanges conta essa realidade. E foi disso aí que surgiram os deuses. Quem eram os deuses na antiguidade? Eram os espíritos.
O Cristóvão de Colangere mostra que as religiões politeístas, ou seja, aquelas que têm muitos deuses, nasceram dessa crença. Os deuses eram os espíritos mortos que passavam a ser protetores das famílias, depois das tribos e depois das cidades. Então, na antiguidade, os deuses eram os protetores. Então, quando falo no politeísmo, muitos deuses, não é essa noção de Deus que nós temos. Esses deuses eram os espíritos. E eles poderiam ser até bons ou maus também. Então, quem lê as obras antigas, como a Odisseia, de Homero, por exemplo, a Ilíada, de Homero, vai perceber que o homem tinha relação com esses deuses, que eram os espíritos, né? Esse autor explica, assim, os deuses do Egito, os deuses da Grécia, os deuses de Roma e dos povos asiáticos. A religião monoteísta, quer dizer, a religião que acredita num Deus somente, veio bem depois, quando o homem passou a adorar um só Deus, mesmo considerando que existiam outros. Que foi o que aconteceu com o povo hebreu. Se a gente lê a Bíblia, quem lê a Bíblia com objetivo de estudo, vai perceber que sempre tem interferência de outros deuses. Então é uma briga lá do Moisés, começa Moisés brigando com o seu povo para não adorar os outros deuses, que o Deus deles era outra coisa, o Yahvé, o Javé, o Jeová, né? Os deuses tinham nome, cada deus tinha um nome, todos os deuses tinham um nome. O nome caracterizava o Deus, né? A história do povo hebreu, que é esse povo de Jesus, do Moisés, ela é singular, é uma história que não tem igual na história do mundo, né? O Abraão saiu com a sua tribo, ele era chefe de uma tribo, era o patriarca, né, de uma tribo, que ali naturalmente, por que uma tribo? Porque eram várias famílias que se juntavam e formavam uma tribo. Cada família tinha o seu chefe, mas da tribo surgiu um chefe maior. Aquela que tinha mais sabedoria, que conseguia realmente manter a ordem, né, e tudo que a tribo precisava. Então Abraão saiu com a sua tribo da Caldeia, guiado por Yahvé. Esse é um nome que a gente encontra em Deus. Yahvé ou Javé, essa variante de Jeová é a mesma coisa, para se instalar à margem do Rio Jordão, na Palestina. Aquela região que vive sempre em paz, né? Palestina lá. Região fértil, onde viveria com tranquilidade, dedicando-se à agricultura e à criação. É interessante o fato de que os hebreus, no tempo do Moisés, esse Deus do Moisés, esse Yahvé, essa palavra Yahvé também é uma palavra assim, criada, porque o nome desse Deus era tão complicado, mesmo para os hebreus, mesmo na língua hebraica, que não dava para pronunciar. Não dava para pronunciar o nome. Mas isso era feito por quê? Porque era um nome sagrado. Não se podia pronunciar esse nome. Né? Tanto assim que Moisés, que colocou lá, não tomai o seu santo nome em vão. Justamente por isso. Porque não podia pronunciar. E a palavra Deus, que nós utilizamos hoje, é um substantivo comum. Deus não é um nome próprio. Se for Jeová, sim, é nome próprio, né? Se for um outro nome, Apolo, se for o nome os Zeus, lá, os deuses romanos, né? Mas o Deus não é nome próprio, Deus é um nome comum. Aí passaram a colocar a palavra, primeira letra maiúscula, justamente para poder dar um sentido próprio ao nome comum que é Deus, porque Deus é um nome comum. É um nome comum. Sim, os deuses já existiam, né?
Então, ali chegando, quer dizer, eles vieram da Caldeia, chegaram ali junto ao... Porque aquela região toda é uma região deserta, semideserta. Ali é uma região que existem alguns oásis, né? Existem alguns lugares mais férteis junto aos rios. E o Rio Jordão era o rio que realmente oferecia melhor condição tanto para a agricultura como para a criação. Então eles chegaram lá, nesse rio, se instalou, cresceu, acabou se tornando uma nação, que foi crescendo. Aquela história, crescer e multiplicar-vos, né? Esse crescer e multiplicar era uma necessidade, eles tinham que aumentar o número. Quanto maior a tribo, mais força ela tinha. Então eles estimulavam o crescimento. Então, quanto mais filhos tivesse, né, mais considerada era a família. Tem que ter muitos filhos para poder crescer, né? Eles se tornaram uma nação que conhecemos como nação hebraica, sob o comando terreno de Abraão e o comando espiritual de Javé, certo? Isso aí está num livro interessante do Herculano Pires, chamado o seu nome do livro? Espírito e o Tempo. Isso, Espírito e o Tempo. No século XVIII, antes de Cristo, para lá vieram outros grupos, no Rio Jordão, apareceram outros grupos concorrentes, que disputavam os mesmos pedaços de terra, de modo que logo se instalou um clima de guerra entre eles. Aí virou uma guerra, quer dizer, aí começa, não parou mais. Começou uma guerra, né? Ali, você vai ver na Bíblia, tem as guerras, e Deus está no comando, ele é o Senhor dos exércitos. É incrível, mas o Deus de Moisés, ele manda matar o inimigo, manda matar as mulheres, as crianças, manda colocar sal na terra para não crescer mais, né? É um Deus parcial, né? Isso, mas era o Deus que eles precisavam ter. Eles não conheciam outra linguagem. Se não fosse assim, não conseguiria obediência. Quer dizer, tudo vem a seu tempo, né? Era o Deus que eles precisavam. Mas era um Deus violento, né? Só que as coisas não ficam assim. Elas vão passando com o tempo e essa noção continuou por muitos anos. O elo que uniu o povo de Abraão era a crença em Javé e foi nela que, sob a liderança de homens inteligentes e corajosos, esse povo, os hebreus, prosseguiu sua jornada de trabalho e muita luta, preparando-se para a vinda de Jesus, que só veio acontecer cerca de 2000 anos depois. 2000 anos depois. Depois de Abraão, outros diversos líderes assumiram o comando do povo hebreu, falando em nome de Javé ou Jeová. Então, surgiram outros, né, os sucessores, evidentemente que ninguém é eterno, né? O mais destacado deles foi Moisés. Aí vocês devem conhecer mais ou menos a história de Moisés, né? Aquela história que foi príncipe no Egito e tal, que acabou libertando o povo do Egito, o povo hebreu que estava escravizado. Estávamos no século XII a.C., mas até o século VII, embora a crença, porque nós estamos falando antes de Cristo, então vem de trás para frente. É 12, 11, 10 tal, né? Mas até o século VII, embora a crença em Javé como o maior dos deuses, os hebreus não consideravam a existência de vida depois da morte. Até aí, não se fala em vida depois da morte. Não se fala, não se toca nisso. A vida era essa e aqui começava, aqui terminava, aqui tinha a punição e aqui tinha a recompensa. Né? Servia bem para eles, porque eles precisavam, eles não tinham também muita perspectiva de futuro. O pessoal vivia muito pouco, morria muito cedo. Né? Talvez a média de idade fosse 30 anos, ou menos que isso. Morria muito cedo. Alguns ficavam mais velhos, mas é muito pouco. A grande maioria morria cedo.
Então, eles diziam que a vida longa era uma recompensa de Deus para quem obedecesse os mandamentos. Honrai vosso pai e vossa mãe, para que longos sejam os seus dias na terra. Essa era a recompensa. Ninguém falava de vida depois da morte, né? A crença na imortalidade só chegou aos hebreus no século XVI a.C., depois que esse povo ficou sob o domínio persa, sofrendo a influência da nova religião. Quer dizer, os persas foi a primeira religião do mundo. A Pérsia é onde hoje é o Irã. Ali era a Pérsia. A primeira religião do mundo, do mundo ocidental, vou dizer assim, que mais espiritualizada era a religião persa. O mitraísmo, depois o zoroastrismo. Essa religião tinha uma ideia seguinte, ela tinha umas ideias muito parecidas não. Depois você vai ver que o cristianismo herdou muitas coisas dos hebreus, depois muita coisa dos persas, né? Eles acreditavam no Deus do bem, no Deus do mal, no céu, no inferno. E eles acreditavam na ressurreição dos mortos e no juízo final. Já acreditavam nisso, os persas, muito antes dos hebreus. E os hebreus viveram sob domínio persa. Esse povo hebreu sempre estava sob domínio de algum povo. Eles nunca dominaram ninguém. Sempre viveram dominados. Quando não era o Egito, era a Babilônia. Quando era a Babilônia, era a Pérsia. Quando era a Pérsia, era Roma. E eles vão, assim, vivendo sob os domínios desses povos. E durante esse processo de submissão, eles vão aprendendo muito da religião do povo, porque eles convivem com o povo. E os persas foi um domínio que foi um domínio relativamente tranquilo, ou mais tranquilo, para os hebreus. E os hebreus aprenderam muito da religião persa, porque não tem jeito de você conviver com pessoas de outras religiões se você também não tem influência delas, né? Então eles trouxeram isso para a ideia, por exemplo, do céu e do inferno. Não existia no povo hebreu, né? A ideia da ressurreição não existia. Juízo final não existia, porque eles nem falavam de vida depois da morte. Como é que fala de juízo final? Né? Era aqui a recompensa. Do demônio, não tinha ideia do demônio, também criou. Por quê? Porque os persas tinham um Deus do bem e um Deus do mal. Eles acreditavam que o Deus do bem só fazia o bem. Tudo que era bom vinha dele. E o Deus do mal só fazia o mal. Então, doença vinha de onde? Do Deus do mal. A morte vinha do Deus do mal. A vida vinha do Deus do bem. Então, eles faziam essa diferença. E isso foi mostrando que o Deus do bem nunca podia fazer o mal. E o Deus do mal nunca ia fazer o bem. Aí surge a história de Deus e o diabo, que passa a ser, né? Durante séculos, desde Abraão, quem mais tratou de Yahvé foram os profetas. Aí vem os profetas. Os principais foram esses: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. No século XIII e XVII, que passaram a considerá-lo como o único Deus. Ah, sim, aí sim. Esses aí foi que consideraram como o único Deus. Aí realmente vem o monoteísmo, né? Onipotente e bom, preocupando-se com os princípios éticos que derivavam dessa crença. Para os historiadores, o monoteísmo verdadeiro se instala nessa fase. Quer dizer, até aí, a religião não era muito ética, não era muito parte moral, não. Era tudo na base do pescoção, né? Tanto assim que a religião, ela que estabelecia as regras de vida, ela legislava, né? Todas as leis vinham da religião, inclusive as leis penais. Por exemplo, quem trabalhasse no sábado, fosse surpreendido, era condenado à morte. Era apedrejado.
Então, quem apedrejava era o próprio povo, né? Levava lá na praça e o pessoal apedrejava. Você calcule quantos não foram apedrejados inocentemente, né? Porque também não dava direito de defesa. A pessoa já era, né? Bom, Jesus revolucionou, agora vem Jesus, né? As ideias e não foi aceito pela maioria dos judeus. Quando ele fala da lei dos profetas, é isso aí. Porque os profetas foram os que deram impulso aos ensinamentos de Moisés e ensinaram um Deus bom, um Deus único, um Deus misericordioso. Já tinha, antes de Jesus, já tinha essa ideia. Os profetas já falavam disso. Né? Jesus nasceu naquele povo, conheceu as Escrituras, né? Tirou as suas conclusões, vendo que realmente houve uma evolução do pensamento religioso, mas que não estava bom ainda, precisava melhorar, dar um impulso, e ele veio então com uma nova ideia. Deixou de considerar Deus como rei e senhor dos exércitos, supremo, comandante das tropas hebraicas, para transmitir a ideia de um Deus Pai bom, misericordioso, que mandava amar até mesmo os inimigos. Quer dizer, aí ele se esbarrou, né? Muita coisa, porque amar os inimigos, os judeus tinham uma história de submissão, de sofrimento. Eles foram escravos, eles foram sacrificados, foram perseguidos. Como é que eles podiam amar os inimigos? E Jesus vinha falar em amar os inimigos. Então essa reação contra Jesus foi uma reação natural. Muita gente não podia aceitar uma coisa dessa. Quer dizer, porque eles sofreram, os antepassados sofreram na carne esse problema. Né? Mas Jesus era um revolucionário, as ideias dele vieram modificar, mostrar uma nova fase. O Espiritismo surge 1800 anos depois, veio reconstituir a ideia de Deus, como Jesus havia ensinado, colocando como base os princípios ético-morais que ele havia ensinado. Muito bem. O Espiritismo deu um passo a mais do que Jesus. Porque Jesus deu um passo a mais. Moisés já deu um passo a mais do que o Abraão. Os profetas, mais do que Moisés. Vem Jesus, dá um passo a mais, né, do que todos eles. E o Espiritismo, por quê? Por causa da evolução da humanidade. As coisas vão mudando. Ideias, tempo novo, ideias novas. Novas necessidades, novas aspirações. As coisas têm que mudar. E ele veio dar essa, né? Ele deu um passo a mais, pois a humanidade já se encontrava numa fase mais adiantada de conhecimento. A ciência vinha, agora aí surge a ciência, né? A ciência praticamente surge a partir do século XVI. Mas ela começou a se formar no século XVII e XVIII. 17 a 19. E foi no século XIX, que é o século de Kardec, que a ciência deu um grande impulso. Né? E quando ela deu um grande impulso, as ideias científicas ameaçaram as ideias religiosas. A ciência vinha com uma proposta renovadora de chegar à verdade. Então, a doutrina espírita, alicerçada sobre a ciência e a filosofia, concluiu que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que é o conceito que o Espiritismo dá de Deus. Porque a ciência vinha mostrar as leis. Por que surgiu a ciência? A ciência surgiu para descobrir as leis da natureza. Então ela foi descobrindo leis. Descobre uma lei, outra lei, outra lei, outra lei, e mostrando que a natureza funciona mediante essas leis. Que essas leis são imutáveis. E que são perfeitas. Porque nunca ninguém mostrou que uma lei seja imperfeita, uma lei da natureza. Tudo funciona, vamos dizer assim, religiosamente. Então surge o Espiritismo para mostrar o seguinte, que essas leis são as leis de Deus. E que se é a lei de Deus, e como elas são perfeitas, elas só puderam ser criadas por uma inteligência perfeita. Daí é a inteligência suprema, que criou todas as coisas.
Aí vem, né, os postulados da doutrina. Deus governa o mundo através de suas leis, aquilo que nós falamos. No Espiritismo não existe castigo nem recompensa. Castigo e recompensa é humano. Isso é coisa nossa. Funcionam as leis, né? Embora a gente muitas vezes não concorde com a lei. Porque quando ela atinge o nosso interesse, quando ela atravessa o nosso caminho e nos cria um problema, aí nós não concordamos com ela. Mas ela está certa. Mesmo quando a gente está sofrendo, né? Todo mundo sofre, claro. Mas também não sofre tanto assim, não, né? Esse negócio de sofrer muito, acho que a Terra é um vale de lágrimas, o pessoal vive mais rindo do que sofrendo, né? Então, se fosse tão ruim assim, ninguém queria viver. Se a vida fosse tão ruim, ninguém queria viver. E, na verdade, todos querem viver. A expressiva maioria da humanidade quer viver. E, às vezes, está lá morrendo e lutando para viver, não é assim? Quantos estão nessa hora lutando para viver? Porque a vida é boa. Hã? Não, mas quer viver. Quer viver. Porque ninguém quer morrer. Mas, na verdade, as coisas que acontecem contra os nossos interesses, que nos atingem em nossos interesses, elas estão certas. Nós é que não sabemos lidar com elas, porque nós não entendemos. Mesmo o sofrimento, mesmo a dor, as decepções, tem um sentido. Quando nós temos um problema, na verdade, a gente deveria, né? Falar é fácil. A gente deveria perguntar, o que esse problema quer comigo? O que ele quer me modificar? Sinal de que eu preciso aprender alguma coisa que não aprendi ainda. Porque a lei está certa. Se algo está errado, não é a lei, sou eu. E se eu estou sofrendo um problema, é porque eu me afastei da lei por alguma razão, motivo. Então eu tenho que procurar, né? Deus está em tudo. E nós falamos, ou tudo, é mais certo falar, tudo está em Deus. Tudo está em Deus. Porque Deus não está contido na matéria. A matéria, o universo está contido em Deus. Então Deus é a presença constante em tudo e em qualquer tempo. Por isso que não dá para a gente definir o que seja Deus. Não tem como. Né? Está em tudo. Está no bem, está no mal, está no prazer, está na dor, está em todas as circunstâncias da nossa vida. Nós interpretamos do nosso jeito, de acordo com aquilo que nós pretendemos, a nossa vontade, os nossos interesses, as nossas conveniências. Então nós damos uma interpretação. Mas a interpretação nossa é uma interpretação imperfeita. A lei que é perfeita. Então a morte é perfeita. A vida é perfeita. Tudo é perfeito. Porque está na natureza. Agora nós é que somos os imperfeitos, né? Tudo que Deus criou é bom e necessário. Pronto. Tudo que Deus criou é bom e necessário. Alguém perguntou, para que serve barata? Barata boa, mas... Para que serve barata? Para assustar. Bom, nada foge dos seus comandos, do seu comando, né? Tudo tem um sentido. Se nós não encontramos, nós não sabemos, é porque não encontramos ainda o sentido. A lei de causa e efeito funciona automaticamente em nossa vida diária. Está funcionando. Não tem como evitar o efeito se nós não formos lá na causa. É o que faz a medicina, né? Para tratar de uma doença, tem que saber qual é a causa da doença. Enquanto não for na causa, o tratamento é o tratamento paliativo.
Quer dizer, um tratamento que vai amenizar, tal, mas não vai curar. Porque não foi na causa. Isso é uma lei da natureza. O mais eficaz controlador da conduta humana é a consciência moral de cada um de nós. As leis morais estão em nossa consciência. Quer dizer, qual é o objetivo da vida? Qual é o objetivo do espírito? É chegar a esse ponto. Ele vai realmente controlar a sua vida. Ele vai dizer como deve ser a sua vida. E vai fazer da vida o que ele quer que ela seja. Só que nós não chegamos nesse ponto. Porque nós somos imperfeitos ainda. Mas vamos partir para isso. Estamos partindo, né? Cada consciência aciona os mecanismos de justiça para o cumprimento da lei. Quer dizer, tudo que nós fazemos conscientemente, a nossa consciência cobra. Se foi coisa boa, ela dá uma recompensa da satisfação, do prazer de ter feito uma coisa boa. Da satisfação consigo mesmo, da autoaceitação. Se for uma coisa ruim, que causou prejuízo para alguém ou para si mesmo, a consciência vai nos acusar. Nós podemos errar contra os outros, podemos errar contra nós mesmos, né? Contra a sociedade, contra a natureza, contra as coisas de Deus, né? Natureza. Podemos errar. Então, quando nós erramos, mais cedo ou mais tarde, às vezes mais cedo do que a gente pensa, nós vamos perceber a gravidade do erro. E vamos dar uma nota para nós mesmos. De 0 a 10. A nota 1. A consciência, a nossa consciência, ela é um juiz implacável. Nós procuramos amenizar os nossos erros. É natural, no nosso estágio evolutivo, a gente procurar amenizar os nossos erros. Né? Eu errei. Mas eu errei porque fulano fez isso, porque ciclano. Eu já começo a amenizar a coisa. Mas no fundo eu sei. No fundo eu sei que o culpado foi eu mesmo. Né? Isso que vai me cobrar. É isso que vai cobrar. Se não cobrar agora, enquanto estou vivendo, vai cobrar depois. Se não cobrar nessa vida, vai ser na vida espiritual. Se não for na vida espiritual, vai ser noutra encarnação. Em algum momento, eu vou cobrar de mim os erros que eu cometi. Só que eu vou ter sempre oportunidade de corrigir. De refazer aquilo que eu destruí, de devolver aquilo que eu tirei, de socorrer aquele que eu prejudiquei. Sempre eu vou ter essa oportunidade. Por isso que existe a reencarnação, senão não teria. Vamos supor, o sujeito chega no final da vida, e isso é muito comum. Chegamos no final da vida, aí a gente começa a ponderar, fala, puxa vida, o fulano está naquela miséria porque eu fiz isso. Não devia ter feito. Só que não dá mais tempo. Já estou no final da vida. Mas na lei de Deus não existe esse final. Aí tem o processo do mundo espiritual, e se realmente houve um arrependimento, se isso foi sincero, se isso está partindo de um coração arrependido, porque o arrependimento não é uma coisa deliciosa. O arrependimento é uma dor, é um desconforto, é um sofrimento. Arrepender é um sofrimento. Aí a gente entra nesse processo de sofrimento. Vai começar a cobrar muitas coisas, muitos arrependimentos, acabam se transformando em doença nessa vida mesmo. Muitos problemas que nós temos vêm de problemas de consciência. Nós projetamos no nosso corpo os males que nós fizemos, que achamos que nós fizemos. É o sentimento de culpa, que pode cobrar caro, agora ou depois. A lei divina é perfeita, claro.
Não dá para a gente, por exemplo, alguém falou, mas isso eu discordo, né? Um dia, acho que foi um sujeito importante, aí falou, Deus ainda vai ser descoberto no laboratório. Não, Deus nunca vai ser descoberto no laboratório. As leis de Deus já foram descobertas no laboratório. Você quer o que mais, né? Elas são perfeitas. Deus não existe. Bom, e essa lei? Quem fez? A matéria mesmo fez a lei? A matéria pode fazer uma coisa perfeita? Né? Então, na verdade, a lei é perfeita. Nós não conhecemos todas as leis. Nem as leis do mundo material nós não conhecemos todas. Nós acabamos de falar aí que há 3 anos atrás, 2 anos atrás, os cientistas descobriram novas galáxias, né? Nos últimos anos, descobriram os exoplanetas. Sabe o que são os exoplanetas? Os planetas fora do sistema solar. Quando eu estudei no meu tempo antigo, né? A gente só pensava que existiam só esses planetas aqui do sistema solar. Eram acho que 9, se não me engano, era um planeta. Hoje tem milhares e milhares e milhares de planetas. Descobriram tudo? Não, descobriram quase nada. O ser humano está descobrindo. O nosso planeta é muito pequenininho. Eu estava lendo lá que para a gente viajar, para a gente sair da Terra, se a gente saísse da Terra numa nave a 300 mil quilômetros por segundo, que isso é impossível, né? É a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Nós levaríamos bilhões de anos para chegar na última galáxia que foi descoberta. Bilhões de anos. Dá para imaginar uma coisa dessa? Não dá para imaginar. Então, como que nós, nesse planeta tão pequenininho, vamos conhecer todo o universo? Né? A nossa inteligência, que busca Deus e quer conhecer Deus, é como uma inteligência, uma minhoca querendo conhecer o ser humano. Né? É o limite. Quanto mais inteligente o homem é, mais a concepção de Deus vai crescendo. Quanto mais o espírito vai se desenvolvendo, a ideia de Deus vai aumentando. É dessa forma que funciona. Como a nossa inteligência é limitada, então, o conhecimento nosso é limitado, por mais que ele cresça. Como que um conhecimento limitado vai conhecer uma coisa ilimitada? Como que o finito pode conhecer o infinito? Não pode conhecer, não tem como. Né? Então, cada consciência aciona os mecanismos da justiça para o cumprimento da lei. Quer dizer, não é Deus que castiga nem recompensa. Somos nós. Não é assim? Na vida, como a gente tem vivido, é aprendido com isso. Muito esforço. Você quer conseguir um objetivo, você tem que trabalhar, se esforçar, se dedicar. Né? As pessoas que trabalham, que lutam, elas alcançam os objetivos com mérito, porque elas lutaram e alcançaram aquilo. Então, a satisfação que elas têm é uma coisa enorme. O sujeito que explora os outros, que rouba, por exemplo, ele pode ter uma imensidade de coisa, mas ele não vai ter a satisfação de ele ter feito isso. Ele não vai ter satisfação consigo mesmo. Ele não vai se amar a si mesmo. Como ama um trabalhador, que trabalha a vida toda para sustentar sua família, luta, né? E aí morre na pobreza, mas ele está com aquela consciência tranquila pelo fato de amar a si mesmo, saber que ele fez o que devia ter feito. Então ele está bem com a sua consciência, está bem com a lei de Deus. Né? A lei divina é perfeita, nela não há injustiça, há misericórdia, pelo contrário, né? Pois tudo tende à perfeição.
A misericórdia para nós, como que nós, no Espiritismo, nós temos misericórdia. Misericórdia é a oportunidade, né? Os espíritos foram criados para serem perfeitos. Vão chegar lá de qualquer jeito. Ou por bem, ou por mal. Ou empurrados, ou eles vão por ele mesmo, ou vão empurrados. Porque é a lei. Não tem como. Por isso que Deus é tranquilo. Deus não está nem preocupado com isso, né? Nós estamos preocupados, claro. Mas Deus não existe a preocupação. Porque tudo vai chegar no objetivo. Tudo que dele saiu, tudo para ele tem que voltar. Só que saiu imperfeito e volta perfeito. Não é nada, hein? Assim. Então, nosso conceito, os espíritos deram esse conceito a Kardec porque eles não quiseram entrar em minúcias. Não tinha como dizer mais do que isso. E Kardec não perguntou quem é Deus, ele perguntou o que é Deus. Bom, Deus não pode ser um ser humano. Se fosse um ser humano, não seria Deus. Né? Então, não tem limite. Como que nós podemos definir uma coisa que não tem limite? Que não está num lugar só, que está em tudo. Como que dá para definir? Foi por isso que Jesus, para simplificar essa questão, chamou Deus de Pai. Entendendo que o Pai é bom e misericordioso. E que se as pessoas tratassem Deus como Pai, elas estariam compreendendo Deus não só no sentido racional da inteligência, mas no sentimento. Porque para buscar Deus não basta o raciocínio. É necessário o sentimento. O sentimento é o bem. O bem é o valor supremo da vida. Nós poderíamos sintetizar o que Jesus ensinou. O bem é o valor supremo da vida. Tudo que eu faço, com a intenção de fazer o bem, é bom. Mesmo que eu erre. Mesmo que eu erre. Porque eu, como não sou perfeito, eu vou errar. Mas se eu estou fazendo o bem, com a intenção de fazer o bem, eu estou buscando esse valor supremo. Eu estou em contato com Deus. Né? Na doutrina, nós falamos da prece, a oração. Nós podemos entrar em contato com Deus pelo sentimento. Não precisamos conhecer nada de Deus, porque isso também não acrescentaria nada, mas poderíamos realmente sentir, pelo menos, que há um poder supremo, que há um amor supremo, que há uma bondade suprema, e que nenhum de nós está desamparado. Não há ninguém que esteja desamparado. Para nós pode parecer incrível que Jesus, até hoje parece incrível, se a gente for levar isso na ponta do lápis, pode parecer incrível amar os inimigos, né? Você pensa naquele seu inimigo, aquela pessoa que quer fazer mal mesmo, né? Você ter que amar, para nós é meio complicado. Falar que é fácil, né? Mas Jesus era um espírito puro, ele já tinha superado essa fase nossa. Veja o que ele deu exemplo. Ele viveu ali, sofreu. Pelo bem que ele fez, ele sofreu. Pelo mal que ele não fez. E, no entanto, ele perdoou os seus algozes. Quem pode fazer isso de nós? Né? Poderemos quando chegar a uma condição parecida com Jesus. Só que Jesus, nesses 2000 anos, já não é mais aquele Jesus. Ele já evoluiu. Mais do que aquilo. Então, se Jesus viesse, por exemplo, novamente, ele teria que retomar isso de uma maneira muito mais ampla, muito mais profunda. Mas amar o inimigo é o desafio. Se bem que se nós não podemos chamar o inimigo, devemos entender que o inimigo é sempre aquele que não concorda conosco.
A gente não consegue amar as pessoas que não concordam, né? Que pensam diferente, que quer uma coisa que nós não queremos. Já criamos. Quer dizer, na verdade, é algo muito profundo que Jesus nos trouxe, né? Por quê? Porque o Pai. Por que ele chama Deus de Pai? Porque o Pai. Porque todos são amados. Os nossos inimigos são amados. Se nós pedimos perdão a Deus e achamos que merecemos perdão, o inimigo também merece perdão, merece compreensão, merece misericórdia, merece tudo o que nós merecemos. É algo, né, profundo. Por isso que nós colocamos nós e Deus, quer dizer, qual é a nossa relação com Deus? Né? É a relação de quem procura entender as suas leis, procura viver da melhor forma possível, sabendo que as dificuldades fazem parte da sua experiência, fazendo o possível para não se revoltar, fazendo o possível para não se desesperar, para não se afligir. E, pelo contrário, nós vamos aprender a não nos revoltar quando nós tentarmos ajudar alguma pessoa que está revoltada. Nós vamos aprender a não nos desesperar quando nós socorremos quem está desesperado. É na prática que nós vamos aprender isso. Na teoria, a gente acha que é fácil, né? Mas é por aí. Então, fazendo o bem, como Jesus ensinou, praticando o bem, nós vamos nos tornando bons. Só existe um meio de ser bom: fazer o bem. Não dá para fazer todo o bem que nós queríamos fazer, mas temos que fazer o bem que está ao nosso alcance. E assim fica o nosso recado. Nós e Deus.